O rádio da viatura chiou com um ruído que nenhum dos dois policiais reconheceu, como se alguém sussurrasse dentro das frequências interditadas, e logo depois disso a estrada deserta se abriu diante deles como um corredor escuro sem fim, iluminado apenas pelos faróis trêmulos que pareciam perder força a cada metro avançado. O policial Marcos, veterano com anos de patrulha, tentou ajustar o volume, mas a voz distorcida continuava repetindo o nome dele, sempre do mesmo jeito arrastado, como se fosse pronunciado por alguém que não tinha pulmões, e isso fez com que Ricardo, seu parceiro mais jovem, começasse a respirar rápido, perguntando se não era algum trote ou alguma transmissão mal captada. Porém, quando o GPS apagou sozinho e a viatura reduziu a velocidade mesmo sem que Marcos tirasse o pé do acelerador, ambos perceberam que não havia nada normal naquela noite, e que talvez tivessem cruzado uma fronteira invisível, dessas que só aparecem quando a escuridão decide arrastar quem estiver distraído demais para perceber o que realmente se aproxima do banco traseiro. Quando finalmente a viatura parou abruptamente, os dois sentiram um impacto como se algo tivesse segurado o carro por baixo, impedindo qualquer movimento posterior, e de imediato a luz interna piscou 3 vezes antes de apagar por completo, deixando apenas o brilho instável da lua refletindo no vidro embaçado. Marcos tentou abrir a porta, mas a trava parecia pressionada por dentro, como se mãos invisíveis a empurrassem de volta, e o rádio, que antes chiava, agora emitia um silêncio tão pesado que dava a impressão de que alguém aguardava uma resposta deles, como se aquela presença enigmática precisasse de permissão para prosseguir. Foi então que Ricardo percebeu uma figura parada a poucos metros da viatura, imóvel, como uma sombra condensada, alta demais para ser humana e fina demais para ter carne, e apesar de não ter rosto visível, parecia observá-los com uma insistência quase hipnótica, provocando um frio cortante que descia pela espinha e prendia a respiração dos dois como um nó apertado. A criatura se moveu pela primeira vez, deslizando pelo asfalto sem emitir um único som, e cada passo inexistente fazia a viatura balançar de leve, como se o ar ao redor perdesse densidade enquanto aquele ser se aproximava lentamente, inclinando-se para o vidro dianteiro em um gesto calculado e perverso. Marcos sacou a arma, mas percebeu que o metal parecia mais leve do que deveria, quase oco, como se tivesse sido drenado de função, uma sensação que o deixou atônito e vulnerável, incapaz de acreditar na própria incapacidade. Ricardo, por sua vez, tentava encontrar alguma explicação racional, mas tudo ao redor parecia distorcido, como se tivessem sido puxados para dentro de uma versão alternativa daquela estrada, onde o tempo não obedecia às mesmas leis e onde seres incompreensíveis observavam cada movimento dos vivos. A sombra encostou no vidro e um estalo ecoou dentro da cabine, fazendo o para-brisa rachar em linhas finas que se espalhavam como teias de aranha por toda a superfície. Foi nesse instante que uma segunda presença surgiu atrás da viatura, revelada apenas pelo reflexo do retrovisor interno, onde olhos completamente brancos se acenderam como brasas congeladas encarando a nuca dos policiais, e esse detalhe fez com que Ricardo entrasse em pânico ao perceber que estavam cercados por algo que não seguia lógica, limite ou forma estável. O rádio voltou a funcionar, mas agora exibia vozes sobrepostas, repetindo frases desconexas de chamados antigos, alguns datados de décadas antes, como se todas as comunicações perdidas da corporação tivessem encontrado um único canal para retornar, ecoando como lamentos aprisionados entre frequências mortas. Marcos pediu para que Ricardo respirasse fundo, mas suas palavras saíam tremidas, carregadas de um terror que o próprio instinto policial não conseguia mascarar, e a viatura apresentou um problema ainda pior. Começou a afundar levemente, milímetro por milímetro, como se o asfalto sob eles fosse uma superfície líquida que os engolia sem pressa e sem piedade. A criatura diante do para-brisa ergueu o braço, ou algo que lembrava vagamente um braço, e pressionou o vidro com uma firmeza sobrenatural, fazendo as rachaduras se expandirem até formarem um padrão simétrico, quase ritualístico, enquanto a figura atrás deles tocava o porta-malas, produzindo sons metálicos que reverberavam no chassi em vibrações lentas e profundas. A escuridão ao redor pareceu ganhar densidade, aproximando-se da viatura como se tivesse consciência, e pequenos fragmentos luminosos começaram a surgir no ar, girando ao redor do carro em movimentos circulares, até que cada um deles se transformou em silhuetas humanas extremamente magras, quase transparentes, como lembranças materializadas de pessoas que tentaram escapar e nunca conseguiram. Ricardo tentava manter a sanidade, mas seu corpo tremia sem controle, e Marcos, apesar de lutar contra o pavor, sabia que estavam à beira de desaparecer para sempre em um lugar onde nem o som dos próprios pensamentos sobreviveria ao terror absoluto. Quando tudo parecia prestes a se consumar, uma explosão de luz surgiu do nada, tão forte que fez as sombras se dispersarem instantaneamente,
como fumaça arrancada por um vento violento, e a viatura foi arremessada alguns metros para trás, batendo contra a mureta lateral da estrada. Ao recobrarem os sentidos, perceberam que a madrugada havia voltado ao normal. O GPS funcionava, o rádio emitia o ruído comum das frequências policiais, e não havia qualquer vestígio das entidades que o cercaram, exceto por um detalhe impossível de ignorar: o para-brisa continuava rachado no mesmo padrão ritualístico deixado pela criatura. Nenhuma câmera de trânsito registrou o que aconteceu, nenhuma outra viatura captou interferências, e o boletim daquela madrugada foi arquivado como pane elétrica e alucinação coletiva. Mas os dois sabiam a verdade. A estrada continua lá, igual, silenciosa, esperando pela próxima patrulha que se aproxime demais do ponto onde a realidade enfraquece e as sombras ganham autonomia para escolher quem será o próximo a desaparecer. A chuva caía pesada sobre o pátio abandonado de uma antiga fábrica de tintas quando a equipe policial foi acionada para investigar uma sequência de alarmes silenciosos disparados sem explicação, e entre todos os chamados daquela noite, esse parecia o menos urgente, até que o sargento Paulo percebeu que o portão principal estava aberto apesar de ter sido lacrado no mês anterior, o que fez seu parceiro, o cabo Silveira, sentir um arrepio que não vinha do frio, e sim da estranha sensação de que alguém os observava das janelas escuras do prédio principal. O vento arrastava folhas molhadas e fazia um ruído rascante entre as estruturas metálicas, e enquanto avançavam com lanternas erguidas, cada passo ecoava de forma deslocada, como se o som fosse duplicado e retornasse atrasado, como uma cópia distorcida da própria realidade. Justamente quando atravessaram o corredor inicial, o rádio do sargento captou uma transmissão fraca, repetindo um código antigo que não era mais usado desde os anos 90, e isso fez os dois pararem imediatamente, percebendo que algo ali dentro não seguia mais nenhuma regra do mundo que conheciam. O interior da fábrica era um labirinto de máquinas abandonadas e corredores amplos demais para o tamanho da estrutura, como se o espaço se estendesse além do que os mapas antigos mostravam, e logo após darem os primeiros passos para dentro, uma porta metálica bateu sozinha, ecoando como um grito sufocado que se espalhou pelo galpão. O cabo Silveira apontou a lanterna para a origem do barulho e viu algo fugindo rapidamente entre as sombras, uma silhueta irregular que parecia se desmanchar e recompor a cada movimento, como uma tinta viva escorrendo pelas paredes. O sargento pediu calma, mas sua voz tremia perceptivelmente, e ele próprio sentiu o ar pesando, quase como se a fábrica tivesse um pulmão invisível respirando de forma lenta e profunda. Ao verificarem a sala do gerador, encontraram marcas recentes no chão, arrastos profundos, como se alguém tivesse sido puxado contra a própria vontade, deixando um rastro irregular que desaparecia antes de chegar à próxima porta, como se tivesse sido engolido pelo concreto. O rádio voltou a chiar, mas dessa vez não trouxe códigos antigos e sim vozes murmuradas, muitas delas sobrepostas, repetindo o nome de Silveira com uma cadência lenta e arrastada, como se várias bocas diferentes tentassem imitá-lo ao mesmo tempo, e essa invasão auditiva fez o cabo recuar, levando a mão à arma com o desespero de quem tenta se agarrar ao último fragmento de normalidade. O sargento desligou o aparelho, mas o som continuou ecoando pelo teto como se tivesse se impregnado nos dutos enferrujados, e logo depois uma figura surgiu na passarela superior, curvada, magra demais para ser humana, com braços tão longos que quase tocavam o corrimão enquanto ela se apoiava na estrutura trepidante. A luz da lanterna do cabo encontrou o rosto da criatura, mas o rosto não era um rosto. Era uma superfície lisa, como massa moldável que reagia à luz, criando depressões que lembravam olhos e boca, imitações grotescas de expressões humanas que pareciam tentar entender como deveriam se comportar diante dos dois intrusos apavorados. A criatura desceu a escada com movimentos rápidos e erráticos, e cada passo ecoava como um estalo úmido que reverberava pelo galpão inteiro, provocando vibrações no piso que deixavam claro que aquilo não tinha peso ou forma estável, mudando de consistência a cada segundo. Os policiais recuaram, mas o layout da fábrica parecia diferente do que tinham visto ao entrar, como se os corredores se deslocassem sutilmente, anulando caminhos que antes existiam e abrindo passagens novas onde antes havia paredes sólidas. Silveira tropeçou em um tambor velho e, quando tocou no metal, ele rangiu de forma tão aguda que suas orelhas doeram, como se o som tivesse sido amplificado por toda a estrutura ao redor. A criatura se aproximava, esticando um braço que se desdobrava em segmentos, como se fosse feito de camadas sobrepostas de tinta líquida, tentando alcançar o rosto do cabo, que sentiu a pele arrepiar como se estivesse sendo puxado por uma força invisível que arrancava fragmentos de sua própria imagem. Num gesto desesperado, o sargento puxou Silveira pelo colete e os dois correram em direção ao corredor lateral. Mas quanto mais avançavam, mais o chão parecia vibrar sob os pés, como se a fábrica estivesse reagindo à presença deles,
alterando o ambiente para impedir a fuga. A figura perseguidora se multiplicou pelo caminho, surgindo em reflexos que não pertenciam àquele espaço, como se versões alternativas dela escorressem pelas paredes, atravessando superfícies sólidas e se fundindo novamente diante deles. Era impossível saber qual delas era real, e isso aumentava a sensação de aprisionamento, pois cada sombra parecia carregada de uma intenção faminta, como se quisessem não apenas alcançá-los, mas absorvê-los por completo, apagando qualquer vestígio do que um dia foram. O sargento ouviu passos atrás de si, mas ao virar, encontrou outra versão distorcida da criatura, agora imitando o uniforme policial, como se estudasse a forma deles para replicar e substituir. Quando alcançaram a saída lateral, perceberam que o portão estava completamente fechado apesar de tê-lo encontrado aberto minutos antes, e ao olharem para trás viram que o corredor estava escurecendo rapidamente, como se a sombra da criatura se expandisse, consumindo tudo ao redor com uma força que não era física, e sim existencial. Sem outra opção, o sargento disparou contra o cadeado, que se rompeu após 3 tiros ecoarem como trovões abafados dentro da estrutura viva e sufocante. Ao saírem para a chuva, sentiram o ar voltar ao normal, e todo o ambiente atrás deles ficou silencioso de maneira repentina e quase artificial, como se a fábrica tivesse desligado sua consciência. Ao retornarem depois com uma equipe maior, encontraram tudo exatamente como os registros antigos mostravam, sem corredores alterados, sem marcas no chão e sem qualquer vestígio da criatura. Apenas um tambor metálico emitia um som fraco, como se algo tocasse sua superfície repetidamente por dentro, pedindo para ser libertado, ou pedindo para entrar novamente em quem ousasse se aproximar. A equipe da Ronda Rural havia sido enviada para investigar relatos estranhos vindos de uma pequena comunidade no interior, um lugar onde as casas eram separadas por longos trechos de mata e onde qualquer barulho fora do comum se tornava assunto de todos. O policial Nogueira, acostumado com ocorrências envolvendo caçadores ilegais e animais perdidos, imaginou que seria mais uma noite cansativa, porém previsível, até notar que a estrada de terra pela qual dirigiam parecia repetir as mesmas curvas, como se estivessem presos em um laço invisível que os fazia retornar sempre ao mesmo ponto. A lua cheia iluminava as árvores tortas ao redor, criando sombras alongadas que se moviam de forma sutil, como se acompanhassem cada metro percorrido. O rádio da viatura começou a emitir sons de passos, algo impossível de captar naquele sistema, e o parceiro dele, o soldado Moretti, pediu para que parassem o carro, alegando sentir que alguém caminhava ao lado da porta mesmo com o veículo em movimento, como se uma presença invisível os escoltasse na escuridão silenciosa. Quando Nogueira desligou o motor, o silêncio que se instalou era tão denso que parecia empurrar o ar para dentro dos pulmões, dificultando a respiração, como se a própria noite tentasse sufocá-los com seu peso frio. Foi então que ambos ouviram claramente o som de uma criança chorando, próximo demais, vindo de dentro da mata, a poucos passos da estrada, e essa proximidade absurda fez os dois se entreolharem com pavor que só quem trabalha em ocorrências de desaparecidos conhece. Moretti chamou pelo possível sobrevivente, mas o choro cessou de forma abrupta, trocando-se por uma risada fina e distante, ecoando entre as árvores como se várias bocas pequenas rissem ao mesmo tempo. Armados, seguiram a trilha estreita que surgia entre as folhas, iluminando o caminho com lanternas que tremulavam sem motivo aparente, e logo encontraram pegadas pequenas demais para pertencerem a alguém real, marcas que iam em linha reta e desapareciam de repente, como se a criança tivesse simplesmente deixado de tocar o chão. Isso fez o pânico se infiltrar, silencioso e inevitável. A mata, antes familiar, parecia se transformar ao redor deles, criando corredores vegetais que não existiam antes, e a temperatura caiu tanto que suas respirações se tornaram visíveis, criando nuvens brancas que se misturavam ao ar parado. Foi nesse momento que a luz da lanterna de Moretti iluminou uma figura parada atrás de um tronco grosso, uma criança extremamente pálida, com o rosto parcialmente coberto por um corte profundo que cruzava da sobrancelha até a boca, um ferimento seco e escuro, como se não houvesse sangue circulando ali. A criança inclinou a cabeça lentamente, exibindo um sorriso torto e impossível, como se o rosto tivesse sido moldado por mãos que não compreendiam a anatomia humana. Quando Moretti deu um passo à frente, perguntando se ela precisava de ajuda, a figura desapareceu em silêncio absoluto, deixando apenas sua sombra projetada no tronco, uma sombra que se movia sozinha, tremendo como se tentasse se desprender da superfície. Esse detalhe fez Nogueira sentir um medo que parecia roer o interior de seu peito. A trilha os levou até uma clareira pequena, onde o choro voltou a ecoar, porém agora multiplicado, como se várias crianças os rodeassem de todos os lados, correndo rapidamente entre as árvores sem emitir passos,
apenas sons de choros, risos e sussurros desconexos que se misturavam em uma orquestra perturbadora. Moretti girava a lanterna freneticamente, tentando localizar qualquer movimento, enquanto Nogueira percebia que a terra sob seus pés vibrava de forma suave, como se algo estivesse se movendo sob o solo, acompanhando o ritmo dos sons ao redor. A lua foi coberta por uma nuvem escura que apareceu do nada, mergulhando tudo em uma penumbra espessa, e foi nesse instante que dezenas de mãos pequenas e frias surgiram das frestas entre as árvores, tocando as pernas dos policiais com suavidade, como se crianças invisíveis tentassem guiá-los para dentro da escuridão profunda que se estendia além da clareira. Esse contato gélido fez Moretti gritar, mas sua voz se perdeu na avalanche de risadas que ecoou atrás deles. Ambos recuaram com dificuldade, tropeçando na vegetação que parecia agarrar suas botas, como se as raízes tivessem vida própria, e logo avistaram a criança pálida novamente, agora mais próxima, com o rosto completamente refeito, sem o corte que antes rasgava sua expressão, como se estivesse testando qual forma deveria usar. Os olhos dela eram 2 buracos profundos, brilhando com uma luz leitosa que parecia pulsar como um coração doente, e sua boca se abriu lentamente, sem produzir som algum, apenas um movimento que expunha uma escuridão interna que não correspondia a nenhuma anatomia conhecida. A figura estendeu o braço em direção a Moretti, e o soldado sentiu sua visão escurecer por um instante, como se estivesse sendo puxado para dentro de algo que tentava apagar sua identidade. Nogueira o segurou pelo colete e o puxou para trás, percebendo que, quanto mais se afastavam, mais as sombras ao redor se agitavam, como se protestassem contra a fuga. O vento soprou forte de repente, trazendo o odor de terra molhada e algo metálico. Os dois correram desesperados pela trilha que agora parecia mais estreita, com galhos baixos arranhando seus rostos como se tentassem impedi-los, mas finalmente conseguiram ver o brilho fraco dos faróis da viatura através das árvores. O choro voltou a ecoar, porém agora atrás deles, se tornando cada vez mais distante, como se as entidades tivessem desistido da perseguição no exato limite entre a mata e a estrada. Quando alcançaram o carro, Moretti caiu de joelhos, completamente sem ar, enquanto Nogueira tentava ligar o motor, que demorou longos segundos até finalmente funcionar, como se tivesse sido drenado de energia. Ao olharem pelo retrovisor, viram a criança parada na entrada da trilha, imóvel, encarando a viatura com uma expressão neutra, quase curiosa. Quando voltaram com reforços pela manhã, a trilha havia desaparecido, as árvores estavam intactas e não havia pegadas, marcas ou qualquer indício de atividade humana. Apenas um detalhe permaneceu inexplicável. Impressas na porta da viatura, pequenas marcas de mãos, como se dezenas de crianças tivessem tocado o carro antes deles conseguirem escapar. A noite estava tão quieta que parecia conter a respiração quando a equipe policial foi enviada para verificar uma denúncia incomum vinda de um farol desativado na costa sul, um lugar conhecido apenas por pescadores antigos e por relatos de luzes estranhas que surgiam no horizonte mesmo em noites sem lua. O sargento Farias dirigia em silêncio, concentrado no caminho estreito que serpenteava entre rochas e falésias, enquanto o soldado Clayton observava o mar escuro, onde ondas altas batiam contra os penhascos com força suficiente para fazer o solo tremer levemente a cada impacto. A solicitação que receberam pelo rádio não tinha assinatura, apenas uma mensagem curta. Ele voltou ao farol. Mandem alguém. O detalhe que deixou ambos inquietos era que o farol estava abandonado havia 23 anos, após o desaparecimento sem explicação do antigo vigia, cujo corpo jamais foi encontrado, e isso por si só já tornava o chamado completamente absurdo, mas algo naquela voz transmitia um desespero real. Quando chegaram ao final da estrada de terra, os faróis da viatura iluminaram a imponente torre do farol, cuja estrutura parecia maior do que registravam as fotos antigas, como se tivesse sido esticada ao longo dos anos pela ação de uma força invisível. A porta de entrada estava aberta e balançava suavemente com o vento, emitindo um rangido contínuo que se misturava ao som das ondas, criando uma trilha sonora inquietante que parecia acompanhar cada pensamento dos policiais. Clayton apontou a lanterna para a escadaria interna e notou marcas escuras no piso, como arranhões profundos que subiam em espiral até o topo, feitos por algo que não parecia ter dedos, mas sim ganchos ou lâminas. Quando chamaram por alguém, ouviram uma resposta que ecoou lá em cima, repetindo a voz de Farias com uma precisão artificial, como uma imitação imperfeita que retornava com atraso, o que fez ambos gelarem, pois sabiam que estavam completamente sozinhos ali dentro. A subida foi lenta e tensa, marcada pelo som oco das botas contra os degraus de ferro corroído, e quanto mais avançavam, mais o ar parecia pesado, como se a torre estivesse cheia de partículas invisíveis que dificultavam a respiração. No terceiro patamar, encontraram algo que quase os fez recuar.
uma cadeira virada para a parede, com marcas profundas nas laterais, como se alguém tivesse segurado o móvel com força desumana, e tecido queimado próximo ao encosto, como se mãos incandescentes tivessem se apoiado ali. Assim que Farias tocou na cadeira, um estampido ecoou vindo do topo, seguido por passos rápidos que percorriam a escada superior sem que qualquer figura fosse vista, sugerindo que aquilo que se movia ali não seguia as regras do corpo físico. Uma luz forte piscou no alto da torre, apesar de o farol não ter energia há décadas, e por um breve instante, sombras longas se projetaram pelo corredor estreito, criando a sensação de que múltiplas presenças os rodeavam silenciosamente. Ao chegarem finalmente à sala principal do farol, encontraram um vidro panorâmico completamente intacto, algo impossível devido ao abandono e às tempestades constantes da região. Mas o que mais chamou a atenção foi a figura parada bem no centro. Um homem alto, magro, vestindo um casaco antigo de vigia, com um chapéu aba baixa cobrindo quase todo o rosto. A lanterna de Clayton iluminou seus pés, revelando que eles não tocavam o chão. Estavam suspensos alguns centímetros acima, oscilando como se flutuassem ao sabor de uma brisa inexistente. A figura levantou lentamente a cabeça, revelando um rosto coberto por rachaduras profundas, como cerâmica quebrada sustentada por algo escuro em seu interior, e quando abriu a boca, emitiu um som semelhante a uma sirene distante, grave e abafada, que fez o vidro ao redor tremer. Farias ergueu a arma, mas a figura desapareceu, deixando apenas o eco da sirene que reverberava por toda a torre, como um aviso antigo despertado novamente. Sem saber para onde a presença havia ido, os policiais começaram a recuar, mas perceberam algo perturbador. Todas as janelas agora mostravam o mar totalmente parado, sem ondas, sem vento, como se a realidade lá fora estivesse congelada em uma pintura distorcida. Clayton tentou usar o rádio, mas ouviu apenas vozes indecifráveis, como pescadores murmurando debaixo d'água, chamando seus nomes de forma arrastada. A escada atrás deles ressoou com passos que subiam lentamente, embora nenhum deles tivesse visualizado qualquer retorno da entidade. Mesmo assim, a vibração metálica denunciava algo pesado aproximando-se. A sirene voltou a ecoar, mas dessa vez muito mais alta, fazendo os dois caírem de joelhos enquanto uma luz intensa preenchia a sala, vindo do centro exato onde a figura estivera antes. Dentro dessa luz, silhuetas de corpos encharcados surgiam e desapareciam, como se o mar estivesse despejando ali as almas de todos que se perderam na costa ao longo das décadas. A luz explodiu de repente e tudo se apagou, deixando apenas o som normal das ondas retornando, como se o farol tivesse simplesmente desligado seu estado anômalo após exibir aquilo que guardava. Quando abriram os olhos, estavam fora da torre, caídos na areia úmida, com a porta do farol fechada atrás deles, como se nunca tivesse sido aberta. A estrutura estava agora velha, rachada e totalmente coerente com os registros oficiais, sem sinais da luz, da figura ou das alterações internas que testemunharam. Ao solicitar reforço e retornar com a equipe da manhã, encontraram apenas marcas circulares no topo, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente em volta da sala da lanterna. A última coisa que Farias viu antes de ir embora foi o reflexo de um rosto rachado no vidro do farol observando, imóvel, aguardando o momento em que a torre despertaria novamente para chamar por novas testemunhas. A chuva pesada caía desde o início da madrugada quando a guarnição de plantão recebeu um chamado estranho vindo de um condomínio afastado, daqueles que surgiram no meio do nada, cercados por mata fechada e acessíveis apenas por uma estrada estreita que raramente via movimento. O policial Arlindo, experiente e acostumado a ocorrências incomuns, percebeu algo errado ao aproximar a viatura do portão principal. Todas as luzes externas estavam acesas, exceto da guarita, que permanecia mergulhada em um breu absoluto, como se alguém tivesse arrancado a energia apenas dali. A denúncia, registrada de um telefone fixo interno, consistia apenas em 2 segundos de respiração ofegante e uma frase dita com voz quase sussurrada. Ele entrou pela parede. A chuva batia no capô com força enquanto Arlindo e a soldado Helena desciam do carro, observando o silêncio inquietante do condomínio, onde nenhuma alma parecia acordada, e mesmo assim a sensação de serem observados era intensa, quase física, como se múltiplos olhos vigiassem cada passo através das janelas escuras. Quando se aproximaram da guarita, notaram que a porta estava entreaberta, balançando com o vento, mas o aspecto mais perturbador foi o interior. Tudo estava revirado, papéis espalhados pelo chão, cadeiras tombadas e um monitor de segurança congelado em uma imagem distorcida que mostrava a área da piscina com manchas negras que pulsavam no canto da tela. Helena chamou pelo vigia, mas a resposta veio de um modo que nenhum dos dois esperava. A voz dele surgiu dentro da própria guarita, ecoando como se estivesse presa entre as paredes, repetindo seu próprio nome,
quase como uma gravação defeituosa. Arlindo iluminou os cantos com a lanterna, e foi então que ambos viram marcas longas e profundas descendo pela parede nos fundos da sala, pequenas rachaduras como arranhões feitos de dentro para fora, como se algo tivesse atravessado a estrutura sólida. A cada segundo que passava, o monitor piscava de maneira mais agressiva, mostrando agora vultos passando rapidamente entre os blocos do condomínio. A dupla seguiu em direção à piscina, tentando localizar o possível autor do chamado, mas o caminho era marcado por um silêncio que só era quebrado pelas gotas de chuva escorrendo pelos telhados e pelos passos ecoando no piso molhado. Ao chegarem na área comum, perceberam que o portão de acesso estava aberto demais, como se tivesse sido deformado por algo que o empurrara com força descomunal. A água da piscina estava completamente parada, sem qualquer ondulação, apesar da chuva, como se uma película invisível impedisse o impacto dos pintos. No centro, boiava algo que parecia uma manta escura, mas quando Helena iluminou, revelou ser uma sombra que não pertencia a nenhum corpo físico, uma mancha viva que se movia conforme a luz tocava sua superfície. Ao redor da piscina, marcas profundas riscavam o chão de cerâmica, desenhos assimétricos semelhantes a símbolos, e quanto mais os policiais se aproximavam, mais sentiam uma pressão estranha nos ouvidos, como se a atmosfera vibrasse de dentro para fora. Foi nesse instante que ouviram um barulho metálico vindo do bloco 3, como se alguém tivesse batido com força contra as escadas de emergência, e ambos correram em direção ao som, mas ao chegarem ao local, encontraram algo ainda mais perturbador. O vigia estava ali, parado no meio do corredor, encharcado, pálido e com os olhos completamente brancos, como se tivessem sido lavados de qualquer traço de vida. Seu corpo tremia levemente, não como quem sente frio, mas como quem tenta manter algo preso por dentro. Quando Arlindo deu um passo à frente para se aproximar, o vigia ergueu a mão de maneira rígida e apontou para a parede ao lado, onde uma rachadura larga atravessava o concreto, pulsando como se respirasse. A estrutura se abriu lentamente diante deles, revelando um buraco estreito e escuro do qual saía um vento gélido, acompanhado por sussurros que não pareciam vir de voz humana, mas de múltiplas bocas invisíveis chamando pelos dois. Antes que pudessem reagir, o vigia foi puxado para dentro da rachadura por braços sombrios que surgiram do nada, finos como fios e longos demais para serem naturais, arrastando para a escuridão com um som úmido que ecoou por todo o corredor. Arlindo disparou contra a sombra, mas cada tiro parecia atravessar o vazio, sem causar qualquer impacto, enquanto Helena recuava, sentindo o chão vibrar sob seus pés como se algo enorme se movesse por baixo. A rachadura se expandiu, atingindo o teto e o piso, espalhando uma poeira escura que se comportava como fumaça viva, envolvendo as pernas dos policiais e tentando puxá-los para o mesmo destino. A cada segundo, os sussurros ficavam mais altos, mais urgentes, chamando-os pelo nome repetidas vezes, deformando as sílabas até que pareciam vozes de pessoas já falecidas. O corredor inteiro começou a se inclinar levemente, como se a realidade estivesse cedendo. Com grande esforço, Helena conseguiu ativar a luz de emergência do bloco, e o clarão vermelho que se espalhou pelo corredor fez a rachadura encolher rapidamente, como se aquela presença tivesse aversão à iluminação artificial. A sombra recuou e, em questão de segundos, a parede voltou ao normal, sem marcas, sem fissuras, como se nada tivesse acontecido, exceto pelo detalhe mais aterrorizante: o vigia não voltou. Arlindo e Helena deixaram o condomínio imediatamente, registrando a ocorrência como invasão e desaparecimento, mas nenhum relatório foi capaz de descrever a verdade do que testemunharam. Quando o reforço chegou, encontraram apenas o corredor intacto e a piscina completamente turva, como se algo tivesse remexido às profundezas. Na guarita, o monitor de segurança havia travado em uma imagem final, o reflexo do vigia, parado atrás dos policiais, mesmo depois de terem garantido que estavam sozinhos ao sair. O rádio da viatura chiava como se algo respirasse dentro dele, pulsando em um ritmo que nenhum equipamento policial deveria emitir. A madrugada havia engolido a cidade com uma neblina tão densa que parecia sólida, e o policial Arlindo dirigia devagar, atento a cada sombra que se mexia além do farol. Ele e sua parceira, Mércia, haviam sido enviados para atender um chamado sem detalhes, apenas a localização. Um trecho esquecido da estrada velha de Itaúna, onde poucos moradores se arriscavam a passar depois do pôr do sol. Ao chegarem, perceberam que o silêncio parecia comprimido, abafado, como se algo colossal estivesse escondido, observando, respirando junto com eles. Quando finalmente estacionaram, as luzes da viatura começaram a piscar sem controle, revelando figuras disformes entre as árvores, figuras que desapareciam assim que o piscar terminava.
Arlindo desceu da viatura primeiro, mantendo a mão firme na arma, mas algo o impediu de ir longe. O chão estava coberto de marcas de pegadas humanas que surgiam e desapareciam de repente, como se alguém caminhasse apenas por segundos entre mundos diferentes. Mércia iluminou o asfalto com a lanterna, e a luz revelou um rastro de sangue seco, mas o sangue parecia ter sido espalhado em padrões, como símbolos desenhados apressadamente. Antes que pudessem avançar, o rádio da viatura rugiu: "Não olhe para a estrada." Uma voz masculina, rouca, desesperada. Não era da central. Eles se entreolharam, assustados. E então, por instinto, ambos olharam para a estrada. A neblina se abriu por um segundo, e no centro dela, uma forma gigantesca e deformada, com membros longos demais para serem humanos, observava silenciosa, imóvel, como se estivesse esperando que os dois se aproximassem. Mércia tropeçou para trás ao ver aquela criatura, mas Arlindo, congelado, mal conseguia respirar. A coisa parecia inclinada, como se tentasse decifrá-los, mas o mais perturbador era seu rosto. Não havia olhos, mas algo pulsava onde deveriam estar. Não havia boca, mas um som profundo ecoava dentro do peito da entidade, como um motor de caminhão ligado ao contrário. O ar ficou pesado demais, e a lanterna de Mércia explodiu em faíscas, mergulhando-os novamente na escuridão. A criatura deu um passo único e o asfalto estremeceu como se fosse feito de madeira velha. Arlindo, com o coração acelerado, conseguiu finalmente reagir, puxando Mércia pelo braço e levando-a de volta para dentro da viatura. Assim que entraram, as portas travaram sozinhas, como se a viatura estivesse tentando protegê-los de algo que ela mesma sabia que não podiam enfrentar. O rádio vibrou outra vez, mas agora a voz não era humana. Uma sequência de ruídos graves, quase palavras, quase ordens. Mércia, tremendo, tentou ligar a viatura, mas o motor apenas engasgava, cuspindo fumaça preta pelo capô. A criatura se aproximou e começou a contornar o veículo devagar, arranhando lataria com uma unha tão longa que parecia uma lâmina. O som do metal sendo rasgado atravessou os dois como um grito. Arlindo fechou os olhos, tentando não entrar em pânico, mas quando abriu novamente viu algo que gelou seu sangue. A criatura havia parado na janela do motorista e, mesmo sem olhos, encarava-o de forma direta, como se conseguisse enxergar sua alma pela vibração do medo. O vidro começou a rachar sozinho, de dentro para fora, como se a presença da entidade fosse suficiente para estilhaçar qualquer coisa frágil demais para suportá-la. Sem alternativa, Arlindo puxou a arma e atirou contra o monstro, mas o impacto das balas parecia atravessar a criatura como se fosse fumaça sólida. O único efeito foi piorar a situação. A entidade se ergueu ainda mais, ficando alto o suficiente para cobrir metade da viatura com sua sombra irregular. O rádio explodiu em gritos distorcidos. A viatura tremeu como se estivesse sendo levantada por forças que não obedeciam à gravidade. E então, num movimento brusco, tudo parou. A entidade recuou lentamente, voltou para o centro da estrada e, sem aviso, dissolveu-se na neblina, como se nunca tivesse estado ali. A viatura ligou sozinha, as luzes estabilizaram, e o silêncio absoluto engoliu o mundo ao redor. Quando voltaram para a base, Arlindo e Mércia tentaram relatar o ocorrido, mas o sistema simplesmente rejeitava o registro. O computador travava, o arquivo desaparecia ou o texto se apagava sozinho. Depois da terceira tentativa, o comandante o chamou em particular e disse apenas: "Vocês não foram os primeiros a ver aquilo. Não tentem registrar. Não tentem falar sobre isso. Só fiquem longe da estrada velha." Desde aquela noite, Arlindo afirma que a criatura o segue não fisicamente, mas em ruídos do rádio, reflexos distorcidos nas janelas, sonhos tão reais que ele acorda com arranhões no braço. Para ele e Mércia, aquela noite jamais terminou. E a entidade, seja lá o que ela for, não parece ter esquecido deles. A chuva caía pesada quando o Cabo Rian recebeu um chamado incomum. Luzes estranhas piscando no alto de um morro abandonado onde antes funcionara um posto de observação da Polícia Ambiental, fechado após um deslizamento que teria engolido parte da estrutura. A subida era estreita, tomada por lama e raízes expostas, e a viatura parecia lutar contra a própria vontade de avançar. Quando estacionou, percebeu que a região inteira estava silenciosa demais, como se a chuva não produzisse som ao cair ali. As árvores pareciam inclinadas em direção ao posto, formando um túnel natural que escurecia ainda mais o caminho. A cada passo que Rian dava, algo estalava no chão,
não como galhos, mas como pequenos ossos secos. E quando finalmente enxergou as tais luzes, percebeu que elas não vinham do posto, mas pairavam no ar, pulsando como se respirassem. Rian ergueu a lanterna e viu a antiga edificação pela metade, tomada pelo mofo e pelas marcas do tempo. Mas não era isso que o inquietava. As luzes flutuantes se aproximaram lentamente, revelando que não eram reflexos ou lanternas, mas esferas translúcidas que pareciam conter sombras se contorcendo dentro delas. Quando uma delas passou rente ao ombro de Rian, ele ouviu um sussurro vindo de dentro, como se alguém preso ali implorasse para ser libertado. A cada metro que avançava, mais esferas surgiam entre as árvores, formando um corredor luminoso que o conduzia até a entrada do posto. Ele tentou recuar, mas algo no ar ficou espesso, bloqueando sua respiração e empurrando-o para frente como se mãos invisíveis o obrigassem a seguir. Ao atravessar a porta quebrada, o ar ficou gelado e um cheiro forte de terra úmida misturado com ferro tomou o ambiente. Dentro do posto, as paredes estavam cobertas de símbolos riscados com algo escuro demais para ser tinta. Pareciam desenhos feitos com pressa, como se alguém tentasse registrar algo inconcebível antes de ser impedido. No canto da sala principal, uma mesa tombada exibia relatórios antigos, mas o que chamou a atenção de Rian foi uma frase repetida diversas vezes, a mesma em todas as páginas: "Não acenda a luz." Antes que pudesse tentar entender, uma das esferas entrou pela janela e parou bem à sua frente, pulsando freneticamente. De dentro dela surgiu um rosto distorcido, com os olhos arregalados e a boca aberta num grito silencioso. O coração de Rian disparou, e ele recuou até bater as costas numa parede. A esfera explodiu sem fazer barulho, liberando uma onda de frio tão intensa que o fez cair de joelhos. Foi então que a verdadeira luz acendeu. Não era elétrica, não era humana. Um clarão vermelho surgiu de dentro do chão rachado do posto, iluminando tudo por baixo, como se um gigantesco farol estivesse escondido no subsolo. As sombras projetadas nas paredes começaram a se mover sozinhas, formando figuras humanas que caminhavam em direção a Rian sem fazer som algum. Cada sombra tinha um rosto sem traços, apenas um vazio onde deveriam estar boca e olhos, mas mesmo assim ele sentia que o encaravam profundamente. Uma das sombras aproximou-se mais que as outras e estendeu algo que parecia um braço alongado, tocando o peito de Rian. O toque atravessou sua roupa, sua pele, e um frio cortante invadiu seu corpo, trazendo com ele uma enxurrada de memórias que não eram suas pessoas desaparecidas, gritos soterrados, mãos tentando escapar da terra. Em pânico, Rian tentou correr, mas suas pernas respondiam como se estivessem presas à gravidade reforçada daquela sala. As sombras se multiplicaram, bloqueando todas as saídas, e o clarão vermelho ficou mais forte, irradiando uma vibração que fazia o posto inteiro tremer. As paredes começaram a se partir como se algo muito maior estivesse tentando emergir do subsolo. Quando uma rachadura se abriu bem próxima a ele, Rian ouviu vozes, dezenas delas, chamando pelo próprio nome dele, sussurrando, implorando para que ele terminasse o ritual. Um vento violento surgiu do fundo da rachadura, sugando tudo ao redor para baixo, e só então ele percebeu que as esferas de luz eram na verdade os últimos fragmentos das pessoas que haviam desaparecido ali, aprisionadas num ciclo que jamais deveria ter sido despertado. Com um último impulso de desespero, Rian conseguiu alcançar a porta e se lançar para fora do posto, rolando colina abaixo enquanto as luzes explodiam no céu como relâmpagos silenciosos. Quando finalmente chegou à viatura, ofegante, percebeu que a chuva havia parado por completo e o morro estava totalmente escuro, como se o posto nunca tivesse emitido qualquer clarão. Ao tentar relatar o caso, o computador de bordo travou 4 vezes, e o arquivo sonoro que gravara automaticamente durante a ocorrência ficou corrompido, exceto por um trecho. Uma voz rouca repetindo "não acenda a luz" enquanto algo respirava profundamente atrás dela. Desde aquela noite, Rian evita estradas rurais. E jura que, às vezes, vê pequenas esferas flutuando no retrovisor, observando, esperando que ele volte ao posto para concluir o que não deveria ter começado. O tenente Marcel dirigia pela BR-421 quando recebeu um chamado sobre uma caminhonete abandonada no acostamento, com o motor ainda quente e as portas abertas, como se o motorista tivesse simplesmente evaporado no meio da noite. A rodovia estava vazia, engolida por uma névoa tão espessa que os faróis mal atravessavam 1 metro adiante, tornando cada passo uma aposta contra o desconhecido. Ao se aproximar do veículo, Marcel notou marcas profundas no asfalto, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali para dentro da mata,
mas as marcas não pareciam de pneus, nem de botas, e sim de garras longas que penetravam o pavimento como metal derretido. O rádio da viatura estalou com interferência, e entre os ruídos surgiu uma frase repetida em sussurros: "Ele ainda está aqui." A voz era baixa, mas tão clara que Marcel sentiu seu estômago revirar, como se alguém estivesse parado bem atrás dele, murmurando dentro de seu ouvido. Tentando controlar a respiração, Marcel iluminou a trilha que surgia no mato, abrindo caminho entre galhos que pareciam se fechar sozinhos depois de sua passagem, como se a floresta tentasse engolir a trilha novamente. A cada passo, um som estranho semelhante a ossos estalando ecoava ao redor, vindo de direções diferentes, como se algo caminhava acompanhando-o, mas sem nunca se revelar por completo. Ele encontrou vestígios de tecido rasgado presos às árvores, sempre na mesma altura, como se a pessoa tivesse sido puxada para dentro da mata com força brutal. Mais adiante, a trilha se dividiu em inúmeras passagens idênticas, todas igualmente escuras, e foi então que Marcel percebeu algo assustador. Cada vez que olhava para uma delas, a névoa se movia de maneira diferente, formando silhuetas humanas que desapareciam assim que ele tentava focar. Era como se a floresta estivesse testando qual caminho ele escolheria. O silêncio começou a pesar mais que a escuridão, e foi nele que Marcel ouviu o primeiro grito, um som rasgado, desesperado, que parecia vindo de alguém que tivesse os pulmões comprimidos. O tenente avançou rapidamente, guiado pelo instinto, mas quanto mais corria, mais distante o grito parecia ficar, como se a floresta estivesse alongando o caminho propositalmente. De repente, algo cruzou a trilha à sua frente, uma sombra alta, movendo-se com velocidade impossível, deixando um rastro de calor no ar, como se o próprio ambiente tivesse sido cortado por uma lâmina de fogo invisível. Marcel ergueu a lanterna, mas a luz piscaram freneticamente até apagar de vez, mergulhando num breu absoluto. Apenas o som de respiração pesada permaneceu, não a dele, mas a de algo que parecia estar apenas centímetros distante, inalando o ar com lentidão, como se saboreasse o medo que emanava dele. A respiração se aproximou ainda mais, e Marcel sentiu um vento frio roçar seu pescoço, como se dedos invisíveis o tocassem com curiosidade. Quando a lanterna voltou a acender sozinha, ele viu pegadas enormes ao seu lado, mas as pegadas eram frescas, formadas no exato instante em que ele piscou, e o formato delas era impossível. 5 garras enormes, cada uma curvada para dentro, como se algo caminhando de 4 patas decidisse, por algum motivo, se levantar apenas para observá-lo melhor. Antes que pudesse reagir, o grito voltou, mas desta vez, vindo debaixo de seus pés, como se o chão tivesse engolido a vítima. A terra tremeu levemente, como se algo gigantesco rastejasse sob a camada superficial, contornando as árvores e circulando Marcel com precisão predatória. Ele tentou recuar lentamente, mas a cada passo, o tremor parecia acompanhá-lo, copiando seus movimentos como se estivesse brincando com ele. Sem outra opção, Marcel correu de volta pela trilha, sem olhar para trás, mas o som que o perseguia agora era muito mais claro, passos enormes golpeando o chão, quebrando raízes, rasgando a vegetação com uma força tão absurda que ele sentia as vibrações subirem pelas pernas. Quando alcançou o espaço onde a caminhonete deveria estar, a névoa se abriu abruptamente, revelando que o veículo havia sido arrastado para o meio da estrada, completamente destruído, como se algo tivesse esmagado num único golpe. A porta da cabine estava marcada com 5 sulcos profundos, e no vidro traseiro havia uma frase escrita com algo escuro: "Você ouviu." O rádio da viatura estourou em chiado, seguido pelo mesmo sussurro inicial, mas agora mais claro: "Ele escolheu você." A temperatura despencou, e Marcel sentiu o ar quase solidificar nos pulmões. Ele conseguiu entrar na viatura e acelerar, mas enquanto fugia, o farol iluminou por um instante a silhueta da criatura parada ao centro da pista, alta demais para ser descrita, com membros longos que se arrastavam pelo chão como raízes vivas. Seus olhos alinhados verticalmente, brilhavam como carvões acesos, fixos em Marcel com a calma de um predador que sabe exatamente onde a presa estará quando parar de correr. A criatura inclinou a cabeça num movimento lento, quase curioso, antes de desaparecer no meio da névoa, evaporando como se nunca tivesse existido. Quando Marcel chegou à delegacia, o relatório automático da viatura mostrava apenas interferência, e a gravação de áudio captou apenas uma frase repetida: "Agora ele conhece seu cheiro." Desde então, o tenente vive com a sensação de que algo caminha atrás dele nas madrugadas, mesmo quando está completamente sozinho. A madrugada estava incomumente quente quando a equipe do sargento Navarro recebeu uma denúncia sobre um prédio comercial abandonado no centro da cidade,
onde vizinhos afirmavam ver janelas acendendo sozinhas e ouvir passos pesados caminhando pelos andares vazios. Ao chegar, Navarro percebeu que o lugar parecia recém-despertado, como se algo lá dentro tivesse acordado horas antes. O portão enferrujado abriu sozinho com um rangido que ecoou pelas paredes externas, criando um som que lembrava uma voz arrastada tentando pronunciar uma palavra antiga demais para ser reconhecida. Ao entrar, a escuridão parecia líquida, densa, como se preenchesse o espaço e absorvesse a luz da lanterna. O saguão principal cheirava poeira misturada com odor metálico, semelhante a ferro oxidado, e no chão, um rastro fino de marcas escuras seguia em direção às escadas, convidando Navarro a subir. O primeiro andar estava tomado por cubículos abandonados, mesas viradas e papéis grudados no chão pela umidade, mas o que mais chamava atenção eram as marcas de pegadas espalhadas pelo corredor. Havia dezenas delas, sobrepostas, indo e voltando, como se muitas pessoas caminhassem inquietas ali dentro durante horas. O estranho, porém, era o formato. Eram pegadas humanas, mas extremamente profundas, como se cada passo tivesse sido feito por alguém com um peso descomunal, esmagando o chão com força desproporcional. Navarro iluminou uma das salas e viu a porta se fechar sozinha atrás dele, embora não houvesse vento, e as paredes começaram a vibrar levemente, emitindo um som quase inaudível, semelhante a um zumbido grave que fazia seus dentes formigarem. No centro da sala, havia uma cadeira virada para a parede, e uma sombra projetada no encosto, como se alguém estivesse sentado ali mas o assento estava vazio. Ele recuou devagar quando percebeu que a sombra se movia de forma independente, acompanhando seus passos, mas não reproduzindo seus movimentos. Era como se a sombra tivesse vida própria, esticando os braços e tocando o chão, criando gestos longos e sinuosos demais para serem humanos. O corredor às suas costas ficou totalmente escuro, mesmo com a lanterna ligada, como se algo tivesse absorvido a iluminação. Uma voz então ecoou pelo andar inteiro, profunda e reverberante, repetindo o nome de Navarro com um tom arrastado, quase arranhado, como se a garganta por onde saia estivesse cheia de terra. Ele avançou com o coração acelerado, tentando localizar a fonte, mas a voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo, criando a sensação de que o prédio inteiro observava, murmurando, respirando, aguardando que ele subisse mais um andar para encontrar o que realmente o chamara até ali. No segundo andar, a temperatura despencou, criando neblina dentro do prédio, algo impossível para a estação e para o local fechado. As janelas começaram a bater repetidamente, mesmo estando trancadas, e uma marca enorme se formou na parede, como se dedos gigantescos tivessem pressionado o concreto de dentro para fora. Navarro ouviu passos pesados acima dele, mas não eram passos humanos, eram espaçados demais, arrastados, como se algo enorme se movesse lentamente, medindo cada deslocamento. Ele subiu mais um lance de escadas e encontrou o terceiro andar completamente vazio, exceto por um corredor repleto de portas abertas, todas alinhadas perfeitamente, como se alguém tivesse preparado o espaço com antecedência para guiá-lo. Cada porta levava a uma sala idêntica à anterior, mas todas possuíam algo em comum, um espelho trincado posicionado no canto, refletindo a imagem de Navarro, exceto que seu reflexo estava sorrindo. O sorriso se alargava a cada segundo, abrindo-se de forma antinatural, como se o rosto no espelho não tivesse ossos limitando o movimento. Navarro tentou quebrar o espelho, mas assim que tocou, viu seu reflexo estender a mão primeiro, tocando o vidro pelo lado de dentro, como se estivesse tentando atravessá-lo. O espelho rachou de dentro para fora, espalhando fragmentos pelo chão, e de cada pedaço quebrado surgiram pequenos reflexos distorcidos, todos com a mesma expressão vazia e inquietante. O ar ficou pesado, vibrante, como se algo estivesse prestes a emergir das paredes. Um estrondo ecoou no teto, seguido por um arranhão profundo que percorreu todo o prédio, fazendo o chão tremer. Uma sombra gigantesca desceu pelas escadas, contorcendo-se como se não tivesse ossos, apenas músculos que se dobravam ao contrário, aproximando-se com um ritmo lento e calculado. Navarro correu para o térreo, mas o saguão estava completamente diferente. Agora havia marcas circulares queimadas no chão, como se alguém tivesse traçado símbolos com fogo. A porta de saída estava trancada por dentro, e atrás dele a sombra colossal se aproximava, preenchendo o corredor inteiro, respirando pesadamente como um animal prestes a atacar. Ele disparou contra a porta, quebrando a madeira no terceiro impacto, e correu para a rua sem olhar para trás. Porém, ao chegar à viatura, viu pelos vidros espelhados do prédio que dezenas de sombras permaneciam nas janelas, observando sua fuga em silêncio absoluto. No relatório, nenhuma gravação de áudio ou vídeo havia sido registrada naquela ocorrência,
exceto um arquivo corrompido com uma única frase repetida várias vezes. Ele viu que devia permanecer escondido. Desde então, Navarro evita até passar pela rua e jura que uma das sombras continua seguindo-o pelas noites. A viatura seguia lentamente por uma estrada rural estreita, iluminada apenas pelos faróis que pareciam engolidos pela escuridão ao redor, quando o sargento Julião recebeu um chamado urgente sobre possíveis gritos vindos de uma fazenda abandonada há décadas. O lugar tinha fama de ser evitado até pelos moradores mais antigos, pois ali, segundo histórias antigas, um casebre onde viviam trabalhadores escravizados fora incendiado com pessoas presas dentro, deixando um rastro de ecos que jamais silenciou por completo. Ao chegar, Julião sentiu o ar mudar. Não era frio, nem quente, era como se um peso invisível pressionasse seu peito, dificultando até o simples ato de respirar. A cada passo em direção ao portão quebrado, os grilos silenciavam, os ventos cessavam e um murmúrio distante começava a se formar, surgindo de dentro da casa que parecia observá-lo com suas janelas vazias. A casa, apesar de velha, mostrava marcas recentes de pegadas entrando e saindo, mas o formato não era totalmente humano, deixando linhas curvas e longas como se alguém tivesse dedos estendidos demais para serem reais. Julião iluminou o corredor estreito com sua lanterna, e a luz revelou paredes e escadas como se unhas tivessem arranhado a madeira centenas de vezes, formando palavras que ele não queria ler, mas que se destacavam como feridas abertas. Aqui ninguém descansa. O som dos gritos voltou novamente, mas desta vez era diferente, múltiplo, como se dezenas de pessoas chamassem por socorro ao mesmo tempo, cada voz atravessando o espaço com um desespero que não parecia deste mundo. Julião avançou, guiado pela sensação de que algo observava do segundo andar, mas ao mirar sua lanterna, viu apenas uma silhueta fugaz, alta demais para ser humana, com o pescoço inclinado num ângulo impossível. O piso rangia sob suas botas enquanto o sargento subia a escada, e cada passo parecia ecoar como se alguém caminhasse ao contrário, um som que não correspondia ao movimento, criando um ritmo descompassado que deixava sua mente confusa. No topo, o corredor era tão escuro que a lanterna parecia fraca, lutando contra uma sombra que não aceitava ser afastada. Ele ouviu respirações fortes atrás de cada porta fechada, como se alguém se posicionasse ali, esperando por ele, mas quando abria uma porta, encontrava apenas poeira, móveis podres e a sensação persistente de que algo se movia logo atrás dele. A tensão aumentava, até que uma porta no final do corredor bateu sozinha com uma força sobrenatural, fazendo a casa tremer, e uma risada infantil ecoou seguida por um sussurro quase carinhoso: "Você demorou para voltar." A frase gelou o sangue de Julião, pois ninguém sabia de um segredo que ele nunca contará. Quando criança, ele havia se perdido justamente naquela região e fora encontrado traumatizado, dizendo que alguém o chamava da mata. Ele correu até a porta que havia batido e a abriu, encontrando um quarto minúsculo, iluminado apenas pela luz da lua. No centro havia uma cadeira antiga, balançando sozinha, rangendo devagar como se alguém invisível estivesse sentado ali. A temperatura caiu drasticamente, e a respiração de Julião começou a sair em vapor visível, tornando impossível ignorar a presença que se aproximava. Uma sombra então se ergueu do chão, tomando forma lentamente, como fumaça que decide se tornar sólida, revelando um corpo esguio, dobrado, com braços longos demais e uma cabeça que girava aos poucos em sua direção. A entidade caminhava em silêncio absoluto, mas o som de seus ossos rangendo ecoava no quarto como um aviso de que aquilo não era humano. Julião recuou, apontando a arma, mas quando tentou disparar, o gatilho não reagiu, como se a arma estivesse sendo segurada por uma força invisível. A criatura então falou com uma voz que misturava dezenas de outras, como se muitas gargantas se unissem numa só: "Você nos ouviu. Você sempre nos ouviu." A pressão no peito dele ficou insuportável, e seus olhos começaram a lacrimejar sem controle. A criatura avançou rápido, atravessando o espaço entre eles em um único movimento, e Julião viu rostos surgindo e desaparecendo dentro da sombra do corpo dela, rostos queimados, gritando, suplicando para serem libertos, cada um olhando diretamente para ele como se o conhecessem intimamente. Desesperado, Julião correu pelo corredor, descendo as escadas tropeçando, ouvindo passos que o perseguiam, mas não tocavam o chão. Quando alcançou a porta da frente, ela se abriu sozinha, revelando a noite agora tomada por uma luz avermelhada, como se a casa estivesse no centro de um incêndio invisível. Ele correu até a viatura e arrancou com velocidade, mas no retrovisor viu a criatura parada no portão, imóvel, inclinada de um jeito antinatural,
apenas observando sua fuga. Dias depois, Julião tentou registrar o ocorrido, mas os arquivos sumiam, e as câmeras da viatura mostravam apenas estática durante todo o tempo em que estiveram na fazenda. Desde então, sempre que ele fecha os olhos, escuta os gritos novamente e tem certeza de que a entidade ainda o chama, esperando que ele retorne para completar o que começou. Aquela noite parecia apenas mais um plantão monótono para a equipe de patrulha da zona rural. Mas tudo mudou quando o rádio estalou com um chamado urgente vindo de uma estrada deserta que cortava um vale esquecido. O policial Mendes descreveu a voz desesperada de uma mulher que afirmava estar sendo seguida por alguém que não pisava no chão. A ligação caiu abruptamente, deixando apenas um ruído metálico que fazia parecer que o sinal vinha de um lugar que não pertencia ao nosso mundo. Quando os policiais chegaram ao ponto marcado, encontraram o carro da vítima parado no acostamento, com a porta do motorista aberta, como se ela tivesse saído correndo no meio de um ataque de pânico. Mas o mais inquietante era que não havia nenhum rastro de passos indo ou vindo, apenas marcas profundas no capô, como dedos longos pressionados com força sobrenatural. O agente Farias, experiente e acostumado a lidar com cenas estranhas, percebeu que o interior do carro estava coberto por uma fina camada de poeira branca, semelhante à cinza fria. Ele passou a lanterna pelo chão ao redor e encontrou algo que gelou sua espinha. Pegadas que não eram humanas, 3 pontas alongadas, como as de um pássaro gigante, mas com peso suficiente para deformar o solo seco. Os policiais seguiram o rastro até a entrada de um matagal, onde o vento soprava de maneira irregular, como se vibrasse em uma frequência própria. Antes de avançar, o rádio da viatura chiou sozinho, emitindo a mesma voz da mulher, mas agora sem palavras, apenas um choro profundo, abafado por interferência. A equipe decidiu que não podia recuar, afinal, alguém precisava de ajuda ali, mesmo que tudo indicasse que aquilo ultrapassava qualquer caso comum. À medida que avançavam pela vegetação, os sons ao redor pareciam se distorcer. Nenhum grilo, nenhum pássaro, apenas um silêncio que chegava a doer. O feixe da lanterna de Farias tremia, não pelas mãos dele, mas como se alguma coisa estivesse distorcendo o ar. Alguns metros adiante, encontraram um pano rasgado preso a um galho. Era parte da blusa da mulher desaparecida. Logo depois, acharam marcas de arrasto no chão, como se ela tivesse sido puxada por algo extremamente forte. A trilha terminava em um descampado circular, onde a terra parecia ter sido queimada recentemente, embora não houvesse cheiro de fumaça. Ao centro, havia uma espécie de desenho no chão, um símbolo enorme feito com pedras, parecido com um olho aberto. O clima pesou tanto que um dos agentes, Almeida, engoliu seco e disse que aquilo não era coisa para humanos. Quando se aproximaram do símbolo, um vento gelado varreu o descampado, e uma sombra se projetou atrás deles, maior do que qualquer coisa que pudesse estar ali. Farias girou rapidamente e viu uma figura alta, dobrada, como se sua espinha fosse composta por articulações demais. A criatura não tinha rosto, apenas uma superfície lisa que refletia a luz da lanterna de maneira distorcida, como se fosse um vidro molhado. Ela avançou com movimentos rápidos e silenciosos, quase flutuando, e os policiais recuaram instintivamente. Almeida disparou sua arma, mas o som do tiro pareceu ser sugado pelo ar. A sombra se expandiu, tomou forma e se desfez, como se a criatura fosse feita de fumaça sólida. Era impossível entender como aquilo existia, mas o pânico tomou conta da equipe quando perceberam que a criatura imitava o choro da mulher desaparecida, mas em várias vozes ao mesmo tempo. Desesperados, os policiais correram de volta pelo mato, guiados apenas pelas lanternas que piscavam como se algo drenasse a energia. Ao chegarem próximos da estrada, ouviram passos pesados atrás deles, mas não eram passos normais. Eram batidas espaçadas, como se algo gigantesco saltasse entre as árvores. Quando finalmente alcançaram a viatura, o motor simplesmente não ligava, como se tivesse sido drenado. A sombra apareceu novamente no limite da luz dos faróis fracos, mas desta vez trazia algo nas mãos, um pedaço de tecido branco ensanguentado. O simbolismo era claro. Os policiais tentaram pedir reforço, mas o rádio transmitia apenas aquele choro distorcido. A criatura se aproximou lentamente, estendendo o pano como uma oferenda, até que um caminhão surgiu na curva e iluminou a estrada, fazendo a figura recuar e desaparecer como poeira levada pelo vento. Dias depois, a mulher nunca foi encontrada. O carro foi removido, a área isolada, mas nenhum especialista conseguiu explicar as marcas, a cinza, o símbolo ou as pegadas impossíveis.
Os policiais envolvidos no caso foram orientados a não comentar nada oficialmente, mas entre eles o assunto se tornou um silêncio pesado, carregado de lembranças que todos preferiam esquecer. Farias relatou que durante noites seguidas escutou aquele mesmo choro vindo do lado de fora de sua casa, embora nunca houvesse ninguém ali. O caso ficou arquivado como desaparecimento comum, mas os agentes sabiam que tinham presenciado algo que não deveria existir. E, nas patrulhas noturnas, sempre que passam por aquela estrada, todos evitam olhar para o matagal porque sentem, sem dúvida alguma, que a entidade continua lá, observando, esperando pela próxima vítima.